Olá, estamos de volta. E agora vamos conversar sobre predicativo e predicação. Não são sinônimos. Para falar a verdade, são três palavras parecidas, mas com funções distintas: predicado, predicativo e predicação. Você sabe o que significa predicado? Sim, já houve aula. Predicado é a declaração, que no comum é sobre o sujeito, mas sendo esse sujeito inexistente, é toda a declaração. E predicativo? Já vimos também. Predicativo é um termo oracional, é um termo integrante que apresenta característica, estado ou qualidade do sujeito ou do objeto. Beleza? E predicação, professora? Predicação é o tema da nossa aula. Hoje veremos como se classifica um verbo dentro de uma oração. Para esse fenômeno, nós damos o nome de predicação ou predicação verbal. Mas não podemos esquecer daquela nomenclatura que muito surge aí nas provas, que é a transitividade. Falou em transitividade, falou em predicação ou em predicação verbal, tudo junto e misturado, são as classificações que um verbo pode assumir dentro de uma oração. Beleza? Mas, professora, onde nós estamos? Boa pergunta. E eu sei que você é organizado e sei que você precisa dessa organização. Nós estamos aqui, 4.4. E o que significa? Significa que nós já começamos os estudos sobre sintaxe. Significa que nós estamos bem avançados e mais, significa que termos integrantes estão chegando. E nós falaremos rapidamente sobre predicativo. E vamos avançando aí até fecharmos os termos oracionais, ok? Mas e a mensagem, professora? A mensagem que hoje eu trago para confortar você, ou para motivar você, ou para colocar você em jogo, colocando sua honra aqui no nosso projeto, é: a decisão de acreditar em nós mesmos é a decisão mais importante de nossas vidas. Vou ouvir profundamente o seu sim, que você concorda com esta mensagem. Eu vou ler essa mensagem para você refletir sobre essas palavras. A decisão de acreditar em nós mesmos é a decisão mais importante de nossas vidas. E aí? Faz ou não faz total sentido? Acredito que você tenha respondido sim para essa reflexão. Sim, professor, eu acredito que só depende da gente. Então, quando nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, nós não só nos ajudamos, como ajudamos a todos que estão ao redor. Eu costumo dizer que esta ação é uma ação ecológica, aquela que faz bem para nós e para todos que estão em torno. Acredite que a decisão de cuidar de você é sim a decisão mais inteligente. Muitas pessoas pensam estar sendo egoístas, mas não. O egoísmo está em você só olhar para você, sempre só para você. Quando nós desejamos ser policial civil, é impossível esse ser pensar só nele. Pensar só nele, eu não acredito. Quando alguém nasce e se desenvolve com a consciência do cuidar do outro, esse ser está colocando sua existência em primeiro plano. E quando eu escolho ser policial civil, estou dizendo para o mundo: eu cuido de mim, mas cuido de você também. E quando você está cuidando do outro, tenha certeza que o nosso Pai, o nosso Deus, cuida de você. É com essa mensagem que eu convido você a continuar focado, a continuar aqui dentro. Falta muito pouco. Falta muito pouco para você virar a sua história atual. Falta muito pouco para você ter a vida que você verdadeiramente nasceu para ter. Falta muito pouco para que você diga para você mesma: eu consegui. E aí, sirva de exemplo para muitas outras pessoas que querem muito alcançar a aprovação no concurso público. Mas tudo isso só vai acontecer se você não desistir. Isso tudo só vai acontecer se você, de forma incansável, focar no objetivo. Onde você focar, vai expandir. Acredite, há dia, hora para tudo isso acabar. E depois, a vida para celebrar. Vale a pena o esforço. Eu sei que deve estar difícil.
Eu sei que deve estar cansado. Eu sei que o desânimo às vezes bate à nossa porta. Mas eu lhe peço, verdadeiramente eu peço, não desista. Continue até o dia da prova. Não baixe as guardas. Não pare. Continue focado. Daqui a pouquinho tudo isso vai tornar-se passado. Você vai olhar para trás e falar: tudo valeu a pena. É com essa mensagem que eu trago a você mais conhecimentos sobre o nosso edital e um assunto mega importante. Então, foco na missão? Vamos continuar? Conteúdo visto, tópico 1, tópico 2, tópico 3. E daqui a pouquinho vamos dar adeus para esse tópico 4. Mas, por enquanto, hora de perguntar o que é predicativo. Nós já vimos o que é predicativo. Vamos só alinhar as arestas, porque esse conteúdo faz muita diferença. Ele é um conteúdo aquecido, ele faz diferença no seu treinamento. Predicativo é, sim, um termo integrante. Predicativo é o termo que confere ao sujeito ou ao objeto uma qualidade, uma característica, um estado. Existem dois tipos de predicativo: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Verifique nos exemplos. O predicativo é do sujeito quando atribui a esse termo oracional estado, qualidade ou característica. Predicativo do sujeito é o atributo que se refere ao sujeito da oração. Exemplo: Carlos é educado. Pergunto: quem é educado? O Carlos. Então, repare que foi o Carlos que recebeu a qualidade de ser educado. Educado, por estar comunicando uma qualidade do Carlos, é um predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do objeto? É o atributo que se refere agora ao objeto. Como eu descubro isto, professora? Mapeando as relações estabelecidas entre as palavras. Nós já conversamos o que significa sintaxe. Sintaxe estuda as relações das palavras dentro de uma oração. Então, quando você encontrar esse texto, ela viu o homem apressado. Ela viu o homem apressado. Você concorda que apressado está o homem e não ela? Então, esse estado é para o homem. Basta descobrir qual é a função sintática de um homem. Mais uma vez, estude as relações. Quem viu um homem apressado? Ela, é o meu sujeito. Mas ela viu o quê? É um verbo transitivo direto, o que faz de um homem o objeto direto. Até aqui tudo em paz? Ela viu um homem, mas o homem estava apressado. Apressado já é predicativo do objeto direto. Simples assim, professora? Simples assim. Feijão com arroz, eles alimentam. Não busque caviar, porque você vai complicar a sua vida. Sempre que você estudar o conteúdo, memorize com exemplos simples, porque o importante é o domínio do princípio. No dia da prova, se você não souber minimamente como articular o conteúdo, de pouco tem valido tudo que nós estamos fazendo, tá bom? Ok, agora pode chegar a transitividade verbal, pode chegar predicação, pode chegar predicação verbal. Professora, esse assunto é muito importante, mais que muito importante, é mega importante. E acredite, muitos alunos têm muita dificuldade nesse tópico, muito. Por isso que nós vamos devagar, mas vamos com constância e vamos alcançar a perícia. Qualquer dúvida, assistindo mais uma vez a aula, qualquer dúvida, converse comigo, nós temos canal, vocês têm no Zap, vocês têm no YouTube, vocês podem entrar em contato comigo. De qualquer forma, é importante, de qualquer forma, é muito importante o comprometimento de vocês, ok? Ah, e mais, está fazendo sentido para você todo esse projeto? Verdadeiramente eu estou conseguindo ajudar você? Todo esse conhecimento, de qualquer forma, vai ao encontro do seu interesse?
Se isso tudo faz sentido para você, se essas aulas estão sendo importantes para você, eu peço para que você não se esqueça de se inscrever no canal, você vai estar me ajudando. De dar like, porque você vai estar me ajudando. É uma forma de contribuição. Você me ajuda, eu ajudo você, e essa ação vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, se inscreva no canal, dá um like, e se alguma coisa não estiver agradando, fale, porque o meu objetivo é somar na vida de vocês. Então, se alguma coisa pode ser feita para melhorar toda essa dinâmica, eu preciso que vocês sejam comigo, como eu sou com vocês, verdadeiros. Legal? Então, vamos voltar ao bate-papo, porque o nosso bate-papo agora é transitividade verbal. Em que consiste? Você já entendeu, né? Quando você escutar transitividade, predicação ou predicação verbal, é o mesmo conteúdo, é classificação dos verbos dentro de uma oração. Então, a transitividade verbal, no âmbito da predicação verbal, indica o tipo de ligação que um verbo transitivo estabelece com os seus complementos. O ao, já podemos parar. Como é que é? Verbo transitivo? Sim. São os verbos transitivos que vão cobrar complementos. Os verbos intransitivos não cobram, ok? Então, os transitivos cobram complementos. Um verbo transitivo é o verbo que necessita de complementos para completar o seu sentido. Faz sentido para você? Compreendeu? Visto sozinho, apresenta um significado incompleto. Esse verbo, visto sozinho, ele é incompleto. Então, resumo da ópera, professora. Qual é o resumo da ópera? O resumo da ópera é o seguinte: predicação verbal ou transitividade estuda este tópico como se classificar um verbo. E o primeiro passo é descobrir se esse verbo é transitivo, aquele que transita, aquele que cobra complemento, ok? Quando esse verbo cobra complemento, claro que vamos falar desses complementos também. Os complementos verbais são os objetos que podem ser direto ou indireto. Então, quais são os complementos verbais, professora? Objeto direto e objeto indireto. Um verbo que tem um objeto direto como complemento é chamado de transitivo direto. Um verbo que tem um objeto indireto como complemento é chamado de verbo transitivo indireto. Até aqui, reinando a paz? Então, vamos arrumar esses conceitos? Transitividade verbal. Primeiro conceito, verbo transitivo é aquele que reclama complemento. E por que ele reclama complemento, Cláudia? Porque ele sozinho está incompleto, a mensagem não está clara. Beleza. Agora, existem verbos transitivos diretos, existem verbos transitivos indiretos. Como eu descubro? Através dos complementos, os nomes dos complementos. Quando o complemento é um objeto direto, o nome do verbo é transitivo direto. Quando o complemento é objeto indireto, o nome do verbo, transitivo indireto. Eu costumo falar que é pai e filho. Quando o filho é chamado de objeto direto, é porque o pai é transitivo direto. Não pode haver cruzamento. Não pode haver verbo transitivo direto com um objeto indireto. Isso não pode. É direto com direto, indireto com indireto. Feito? Beleza? Então, vamos voltar e darmos prosseguimento. Um verbo que tem um objeto direto e um objeto indireto como complementos, esse é chamado de transitivo direto ou indireto ao mesmo tempo, também chamado de bitransitivo. Você entendeu? Você compreendeu? Então, quando que um verbo é bitransitivo, professora? Ele é bitransitivo quando ele recebe simultaneamente dois complementos distintos, diferentes. Eu preciso que um seja objeto direto e o outro seja objeto indireto. Se existirem vários objetos diretos,
esse verbo continuará sendo transitivo direto. Fui à rua e comprei laranja, banana, maçã. Olha, 3 objetos diretos. Quem compra, compra algo. Eu continuo com o verbo transitivo direto. Da mesma forma, se existirem vários objetos indiretos, o verbo continuará transitivo indireto. O verbo só será bitransitivo ou transitivo direto e indireto se existirem objetos diferentes, um direto e um indireto. Beleza? Ok, Cláudia, vamos fixar esse verbo transitivo direto para não restar nenhuma dúvida. Verbos transitivos diretos indicam o que e quem. Aqui estão as perguntas macetes, né? Então, nós vimos que para classificarmos um sujeito, primeiro nós temos que encontrar o sujeito. E como se encontra o sujeito mesmo? Isto, fazendo a pergunta antes do verbo. Só que agora nós estamos nos complementos verbais, nós estamos estudando complementos verbais. Nesse momento, a pergunta será feita depois do verbo. Não mudem as ordens, ok? Então, eu pergunto depois do verbo o que ou depois do verbo quem. Se essas perguntas harmonizarem no contexto, vocês receberão o objeto direto. E aí, como provar isto? Vamos juntos. Complemento verbal não preposicionado é o nosso objeto direto. Objeto direto é um complemento que se liga diretamente ao verbo, logo não pode apresentar preposição. Professora, pare tudo. Eu já sei. Eu já sei em que você deve estar pensando. Eu estudei, em algum momento, um tal objeto direto preposicionado, eu sei, mas isso é exceção, não é regra. Legal? Há, sim, a objeto direto preposicionado, né? A preposição nocional, a preposição partitiva, mas tudo isso é o atípico. A característica principal de um objeto direto é exatamente a ausência de prep. Como a característica principal de um OI é a presença da prep. Mas a parte boa é que mesmo esse OD, que você está lembrando, esse objeto direto preposicionado, mesmo esse atende a essas perguntas macetes. Fique tranquilo. Quando eu falo comi do bolo, quem come, come algo. E qual é a pergunta macete? Comi o quê? Mesmo que esteja escrito do bolo. A pergunta macete ela é maravilhosa por isto. Aí você vai raciocinar, né? Comi o quê, Cláudia? Do bolo. Apareceu preposição. Essa preposição é uma preposição partitiva, é uma preposição nocional partitiva. Ela só apareceu para indicar ao leitor que essa pessoa não comeu o bolo todo, comeu parte do bolo. Mas esse é um capítulo muito especial, é um caso atípico. Beleza? Vamos falar sobre esse fenômeno nos nossos exercícios, nas aulas de prática. Então, volte, porque eu preciso que você mantenha o domínio do conceito. E aí, eu ouvi. Se eu chegar agora aqui na aula e falar simplesmente para você, eu ouvi. E olha, silêncio total. Eu tenho certeza que você vai perguntar. Ouviu, Cláudia? Ouviu o quê? Show! Aí eu vou responder. Eu ouvi um barulho alto. Esse um barulho é o meu objeto direto, pois completou um verbo transitivo direto. Mas eu posso ter uma outra estrutura. Eu ouvi minha mãe. E aí a pergunta já muda. Eu ouvi quem? Minha mãe. Lembra? Coisa o quê? Pessoa quem? Perguntazinhas que vão ajudar muito na hora de identificar a transitividade. Ok, vamos agora para o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, esse verbo vai indicar um complemento preposicionado. Verbos transitivos indiretos indicam de quê, para quê, de quem, para quem, em quem. Todas essas são perguntas macetes para você descobrir o nosso querido objeto indireto. E, Cláudia,
O que é mesmo objeto indireto? Complemento de um verbo transitivo indireto. E qual é a característica? É um complemento verbal preposicionado. Objeto indireto é complemento verbal preposicionado. Quero que você esteja presente na nossa ação. Nós estamos em qual momento dos termos oracionais? Nós estamos no segundo andar. Termos integrantes. Nós começamos a aula falando de um deles, que é o predicativo. Já falamos do segundo, que é o objeto direto. Falamos de um terceiro, que é o objeto indireto. Você está acompanhando? Só faltam 2 complementos desse pacote. 2 termos integrantes, o complemento nominal e o agente da passiva. É assim que nós vamos progredindo. E é dessa forma que os estudos de sintaxe, eles se materializam em cima de um raciocínio matemático. Se você acompanhar passo a passo e testar, você vai comprovar que as relações são as grandes sacadas desse treinamento. Tem de descobrir, este verbo, ele está completo? Não, não está completo, Cláudia. Então, como eu faço? Faça a pergunta. Mas se você busca pelo sujeito, pergunte antes do verbo. Mas se você busca pelos complementos, trate de perguntar depois. Eu chego aqui e falo para você. Eu preciso. Hã? Ah, você quer saber mais? Então faça a pergunta. De quê? Eu preciso de quê? Professora, de quê a senhora precisa? Ah, sim, de ajuda. Agora sim, nós estamos com um período, menor unidade de sentido completo dentro de um texto. Então, quando eu respondo a sua pergunta, eu preciso, e você pergunta de quê? Você percebeu que na sua pergunta já há preposição? Essa preposição de que você usou para perguntar será a mesma que eu vou usar para responder. De ajuda. Então, se você perguntar com a preposição para, fique tranquilo, eu vou copiar, porque eu vou usar essa mesma preposição para dar resposta. Agora, eu posso criar o seguinte texto: eu preciso de ti. Mais uma vez, se eu falar para você, eu preciso, você vai perguntar: de quem, professora? De ti. Eu usei a mesma preposição da sua pergunta na minha resposta. Isso também é uma estratégia inteligente. Você perceber que a preposição da pergunta é a preposição da resposta. De qualquer forma, o que meu aluno tem de estar dominando? Dominando, primeiro, que transitividade verbal é sinônimo de predicação, é sinônimo de predicação verbal. Ok, para que serve esse conceito? Classificar os verbos dentro de uma oração. E aí nós já vimos que um verbo pode ser transitivo direto, transitivo indireto, e agora vamos relembrar quando um verbo é bitransitivo, aquele transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Verbos transitivos diretos e indiretos indicam o que ou quem, bem como de que, para que, de quem, para quem. Você percebeu? Este verbo bitransitivo vai sempre anunciar o que e para quem. O que ou de quem. Um termo sem preposição e o outro termo preposicionado. Professora, traz o exemplo, fica mais fácil. Tudo começou com a seguinte fala: eu emprestei. Você está me perguntando o quê? Um vestido. Você está me perguntando a quem? A Ana. Ah, agora sim, o período está pleno. Eu emprestei um vestido à Ana. Você percebeu que eu precisei entregar 2 respostas exatamente porque você fez 2 perguntas? Você não ficou satisfeito com a minha primeira resposta, porque quem empresta um vestido necessariamente empresta um vestido a alguém, o que faz a obrigatoriedade do objeto indireto em questão. Isto é verbo transitivo direto e indireto, também chamado de bitransitivo. Até aqui, reinando a paz? Então, cuidado! Há uma diferença entre transitividade e intransitividade.
Claro que há diferença, professora. Eu já entendi perfeitamente que transitivo é o verbo que pede ajuda. Isso aí. Intransitividade, claro que vai ser o verbo autossuficiente. É isso daí, meu aluno. É com esse raciocínio que você vai longe. Agora, vamos alinhar esse verbo transitivo, que vai pedir complemento, ele classifica-se de três maneiras. Verbo transitivo direto, onde o complemento é um objeto direto. Verbo transitivo indireto. Agora, o complemento é um objeto indireto. E há o verbo transitivo direto e indireto. Dois complementos, o objeto direto e o indireto. Agora, chegarão dois verbos diferentes. O verbo intransitivo e, para fechar, o nosso querido verbo de ligação. E aí nós fechamos, porque são 5 as classificações que um verbo pode assumir dentro de uma oração. Transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto indireto, intransitivo ou de ligação. Vamos, que já estamos avançando nos nossos estudos. Ok. Contrariamente aos verbos transitivos, cujo sentido transita para um objeto, há verbos que não apresentam, há verbos que apresentam sentido completo, não necessitando de qualquer complemento. São os verbos intransitivos. Então, os verbos intransitivos são aqueles que não precisam de complementos. Agora, preste atenção. Na verdade, um verbo intransitivo é aquele, de fato, autossuficiente. Se eu falar para você, a criança dormiu, você já entendeu? Ela não está acordada. Ótimo, este verbo é intransitivo. Se eu falar para você, a criança dormiu no sofá, esse verbo continua intransitivo e você continua entendendo a mensagem se você parar no verbo. A criança dormiu, já entendi. No sofá é só uma adjunta adverbial de lugar que chega para agregar. Lembre-se de que adjunta adverbial é termo acessório, morador do primeiro andar. Então, não faz tanta diferença para entender a mensagem principal, mas nem sempre será assim. Existem verbos intransitivos que vão precisar, sim, de um complemento. Ah, vão precisar mesmo. Mas eu posso garantir a você que esse complemento será sempre um adjunto adverbial, jamais um objeto direto ou indireto. Ficou claro? Pense nessa cena. A minha mãe me liga e faz a seguinte pergunta: Cláudia, onde você está? Cláudia, onde você está? Eu vou responder: mãe, eu estou. Será que minha mãe entendeu? Com certeza não. É um verbo intransitivo que está cobrando complementação. Senão, a minha mãe não vai entender, mesmo porque eu não vou ter criado um período. Então, deixa eu responder melhor a minha mãe. Mãe, eu estou em casa. Mãe, eu estou em casa. Ah, agora sim. Agora eu estou com o verbo intransitivo, porque o complemento é de lugar. Em casa é uma adjunta adverbial de lugar. Repare que há verbos intransitivos que o complemento não interfere no entendimento da mensagem, a criança dormiu ou a criança dormiu no sofá, mas há outros verbos intransitivos que eu precisarei explicitar o complemento. E qual é o nome do complemento de um verbo intransitivo? Sempre adjunta adverbial. De qualquer circunstância, sempre adjunta adverbial. Ficou claro? Agora, não confunda verbo intransitivo com verbo de ligação, certo? Eu nunca confundiria, professora. Será que não? Eu estou em casa. É a mesma coisa de eu estou feliz? O verbo é o mesmo, é o verbo estar. Você percebeu que a predicação do verbo vai mudar por causa do complemento? Olha o poder do complemento. Olha o poder dos termos oracionais. Quando eu falo eu estou em casa não comunica nem meu estado, nem minha qualidade, nem uma característica minha. Em casa é lugar.
Então responda-me. Qual é o único verbo, qual é a única transitividade que recebe como complemento um adjunto adverbial? Acertou. Verbo intransitivo. Então, eu estou em casa, esse estou é verbo intransitivo. Como eu posso provar? Olhe para o complemento. Em casa comunica lugar. Vou mudar. Eu estou feliz. E agora? Feliz não comunica o meu estado? Qual é o nome da única função sintática que comunica estado, qualidade ou característica? Isso, predicativo. Aí nós já aprendemos. Apareceu predicativo, apareceu verbo de ligação. Então, eu estou feliz, agora esse verbo é um verbo de ligação. Em resumo, olhe para o complemento para acertar na transitividade verbal. Uma coisa você pode memorizar: verbo intransitivo, assim como o verbo de ligação, eles nunca receberão objeto direto ou indireto. O nome do complemento de um verbo intransitivo só poderá ser adjunto adverbial. O nome de um complemento de um verbo de ligação só poderá ser predicativo. Podemos voltar? Tudo isso é importante? Muito importante. E tudo isso vai ser discutido quando os exercícios chegarem, porque lá é o campo de guerra. É para lá que nós temos de ir. Ok, então vamos continuar. Agora traga exemplos. Vamos para o primeiro. Meu cachorro morreu. Você entendeu ou não entendeu? Plenamente. Mas também, meu aluno, qual é a transitividade? Qual é a transitividade do verbo que é seguido por ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências? Esse verbo só pode ser intransitivo, tanto que ele é seguido pelos 4 sinais que finalizam um período. Vou repetir os sinais: ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação ou reticências. Beleza? Então, esse exemplo está muito fácil, como o seguinte também. Repare que quando eu falo o bebê dormiu, ele não está mais acordado. Simples assim. Ok, eu chorei. Mesma coisa. Mais uma vez, esses verbos seguidos por esses sinais, eles são naturalmente intransitivos, quero dizer, autossuficientes. Cuidado, porque na prova vão colocar palavras depois desses verbos. Fique atento, meu aluno. Essas palavras vão direcionar a verdadeira transitividade do verbo. E aí, atenção! Com o que, professora? Com o meu queridinho. Gente, eu adoro o verbo de ligação. Primeiro, porque ele é desprestigiado. Não tratam bem esse verbo, não. Ele é desprestigiado. Você lembra qual é o núcleo de um predicado nominal? A palavra mais importante de um predicado nominal é o verbo de ligação? Não, Cláudio, é o predicativo, viu? Ele não é valorizado, tadinho. Mas, de qualquer forma, vamos estudar o conceito, porque ele vai aparecer na sua prova. E o que diz o conceito, professora? Verbos de ligação são verbos que indicam o estado, ligando uma característica ao sujeito. Não indicam uma ação. São também chamados de verbos não nocionais ou verbos copulativos. Preciso decorar esses nomes, professora? Não, tomar conhecimento sim. Nada de gastar o seu tempo decorando essas nomenclaturas. Agora, vamos para os exemplos. Perceba que quando eu falo, preste atenção, meus filhos são felizes. Vamos exercer o direito de uma análise sintática bem matemática, aprovando todos os processos? Primeiro passo, qual é? Localização do verbo. São. Segundo passo, qual é? Localização do dono da casa. Vá atrás do sujeito. E como eu encontro o sujeito, professora? Perguntando antes do verbo. Quem são felizes? Meus filhos. Acabei de encontrar o sujeito. Classifique esse sujeito. Filhos é substantivo. Só há um núcleo. Então, sujeito simples. 10. Retirou o sujeito, o que sobra? Sobrou o predicado, professora. São felizes. E qual é mesmo a transitividade desse verbo ser? Já sei, ele é um verbo de ligação. Como você sabe disso? Por causa da palavra felizes.
que comunica o estado do sujeito. E a única função sintática capaz de comunicar estado, qualidade ou característica é o predicativo. Desta feita, eu já sei que esse verbo é de ligação, porque depois de um verbo de ligação, necessariamente, em ordem direta, o termo que surge é o predicativo. Feito? Se você já encontrou um verbo de ligação mais um predicativo, você agora é capaz de classificar o predicado. O predicado é nominal, simplesmente nominal. Lembre-se da fórmula: verbo de ligação mais predicativo. Mais um exemplo, vamos para um outro exemplo. O diretor parece ansioso. Mais uma vez, parecer é um verbo de ligação nesse contexto. Motivo: olha a palavra ansioso. Ansioso não comunica o estado do diretor, então é um predicativo do sujeito, o que faz desse verbo um verbo de ligação. E por último, aquele aluno anda desatento. Desatento não é o estado que anda o aluno, que é o meu sujeito? Mais uma vez, se apareceu predicativo, apareceu verbo de ligação. Cuidado, porque esse verbo de ligação, ele só será efetivamente de ligação se nós estivermos com esta fórmula: verbo de ligação mais predicativo. Eu não quero você caindo em cilada. Cláudia anda na praia. É a mesma coisa? Cláudia anda feliz? Não é a mesma coisa. Se eu ando na praia não comunica nem meu estado, nem minha característica, nem minha qualidade. Na praia é lugar. Se é lugar, sintaticamente é um adjunto adverbial de lugar. E aí? Qual é a transitividade do verbo? Nesse momento, professora, é um verbo intransitivo, né? Isto, porque o complemento de um verbo intransitivo é o adjunto adverbial. Agora, Cláudia anda feliz. Epa, feliz comunica o estado da professora. É predicativo. Ok, agora o verbo está de ligação, professora. Isto, 10, nota 10. Se necessário for, assista a esta aula várias vezes. É muito importante que você tenha o domínio desse encontro. Esta matéria, ela cai em prova e, no comum, ela detona muitos candidatos. É melhor fazer uma base sólida, firme, do que deixá-la superficial. Este conteúdo não é conteúdo para você brincar. Tem de tornar-se perito. E aí, chegamos ao final de mais um bate-papo. E a nossa reflexão, vou trazê-la para que você termine a aula pensando um pouco mais sobre essas palavras. A decisão de acreditar em nós mesmos é a decisão mais importante de nossas vidas. Acredite, tudo só depende de você. Eu coloco fé em você, por isso eu estou aqui, entregando o que eu tenho de informação, de conhecimento e rezando para que você faça bom uso, para que você possa buscar sua aprovação e depois me presentear com um servidor comprometido, um servidor que, de fato, se orgulhe de ser brasileiro e faça o melhor que você puder por essa nação. E, no momento, me despeço, mas daqui a pouquinho estaremos juntos. Mais uma vez, obrigada pela sua atenção. E não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Beijo!